Tá vendo? Sim. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Então vamos iniciar nossa aula, tá bom? Já chego aqui, o quadro já está apagado, eu não preciso pagar ninguém para pagar meu quadro mais. Xará dançou na função dele, vai ter que estudar porque vai ter uma outra profissão. Bom, pessoal, Ferrou. Ô Xará, você tá em Idealina ainda? Tô aqui. E a internet aí tá boa? Uai, conversei com o Hermezindo, né, pra pegar de ideia e deu uma melhorada. Ah, entendi. Você tá pegando tipo um gatonete, né? Isso, desse jeito. Aí, Xará, não desanima não, meu rei. Esse ano é seu. Uhul. Crianças, então eu vou trabalhar com vocês. Meu nome é Daniel e vou trabalhar com vocês a segunda aula de função quadrática. Porque hoje eu estou considerando como se fosse a segunda aula da semana, que a primeira seria terça. Lembra que a primeira aula a gente faz a geometria plana, né? E a segunda aula a gente faz funções. Olha, uma função que vai aparecer com certeza é a função quadrática. Essa aqui eu estudaria, né? Que é a mesma coisa de função do segundo grau. E hoje a aula é muito importante, que é o vértice da parábola, né? Então, a parábola pode estar para cima ou para baixo. Ô, gente, vamos aproveitar esse iniciozinho aqui e lembrar da aula anterior. Nesse primeiro gráfico aqui, ó, nesse primeiro gráfico, eu quero saber o valor não, o sinal do A, do B, do C e do delta. O A, com cerveja, ele vai ser menor que zero, né? Por quê? Porque a parábola está para baixo. Agora vamos ver o B. Lembra que o B a gente tinha uma certa duvidazinha? O B é o seguinte. Aqui, ó, essa aqui é a parte crescente. Então, porque a gente vem da esquerda para a direita, lá, ó, a crescente, a hora que estava crescendo a parábola, ela conseguiu encontrar o eixo Y. Portanto, o B é positivo, o B é positivo. Olha o que aconteceu com o C, ó. Cortou na origem. Então, esse aqui, o C é igual a zero. Aqui, ó, C é igual a zero. E o delta? E o delta? Bom, o delta, quantas vezes encontrou o eixo X? O delta são as raízes. Esse aqui é o X-line, esse aqui é o X-line. Então, delta vai ser maior que zero. Lembra disso? Porque pode ser assim, ó, duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz. Lembra disso? Beleza. Agora vamos para o segundo gráfico, que é esse aqui, ó. Esse é o segundo gráfico. Pessoal, o A. Então, o A é maior que zero. A é maior que zero. Agora vamos ver o B, hein? O B segue a parábola da esquerda para a direita. É assim que a gente lê na vida. Olha lá, ó, da esquerda, aqui está decrescendo. Quando ela estava decrescendo, ela encontrou o Y. Então, o B ele vai ser menor que zero. B vai ser menor que zero. Onde corta o eixo Y? Bem aqui, ó, não cortou Y? E essa aqui é a parte positiva do Y. Portanto, o C, aqui, ó, portanto, o C, ele vai ser positivo. E o delta? Ó, o delta aqui, ó. Quantas vezes cortou o eixo X? Aqui é o X-line, aqui é o X2-line. Cortou duas vezes, portanto, delta é maior que zero. Bom, pessoal, na função do segundo grau, tem um negócio aqui, ó, que o que acontece para cá, acontece para cá, ó, né? Ó, isso aqui é chamado eixo de simetria. Aqui nós teremos um eixo de simetria. O eixo de simetria da parábola, ele passa exatamente pelo vértice. Ó. Aqui, ó, esse é o eixo de simetria. A gente não dá muito moral para ele, não, mas ele aparece. Hein? Isso aqui é o eixo de simetria. Bom, esse aqui é o eixo de simetria. Na aula passada também, eu coloquei para você uma coisa que era
a função na forma fatorada. Essa aqui a gente às vezes usa, ó, f de x é igual a que multiplica x menos x line vezes x menos x to line. Lembra disso? Aqui, ó, essa aqui era a forma fatorada, essa aqui era a forma fatorada de uma função do segundo grau utilizando as raízes, tá certo? Geralmente eu uso ela quando o professor me dá as raízes. Bom, isso aqui só foi a introdução, moçada, para a gente sintonizar. Então vamos lá? Quem quiser printar, mas eu acho que não precisa, vocês têm essas aulas gravadas aí, né? Acho que vocês podem ter ela de novo em qualquer momento. Então vamos lá, pessoal. Vamos mudar de tela, tá? Bom, aqui eu vou dar umas miuçadas no vértice. O vértice da parábola, olha aqui, ó, essa aqui, o A é maior que zero. Aqui, ó, essa parábola aqui, o A é maior que zero. Se eu colocar aqui no cantinho, o B, vê se a sua mente aceita, ó, B é menor que zero, C é maior que zero e delta é maior que zero, certo? Bom, aqui nós temos o eixo de simetria. Olha lá, aqui é o eixo de simetria. O que acontece para cá, acontece para cá. Não é isso? Então, esse aqui seria o ponto médio. Que observa, ó, esse pedaço tem que ser igual a esse. Quando eu tenho o vértice, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Esse carinha aqui é o C, esse aqui é o x-line, esse aqui é o x-to-line, certo? Como o vértice é um ponto da parábola, e é um ponto no plano cartesiano, ele vai ter o x do vértice e o y do vértice. Essa é a parte das mais recorrentes no Enem. As mais recorrentes. Então, o que vai ser o x do vértice? O x do vértice vai ser, né? Lá, o x do vértice é uma formulazinha. É menos b sobre 2 vezes a. 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 Entenderam ou não? Ainda não. Ainda não? É menos b sobre 2 vezes a. É menos b sobre 2 vezes a. É menos b sobre 2 vezes a. Ah, eu vou falar para você. Eu gosto dessa aqui também. Quer ver? Como esse cara aqui, ó. O mamíferos, como esse cara aqui é o ponto médio. O que o Daniel Zovski está falando, ó, o Big. Aqui, ó, como isso aqui é ponto médio, essa distância é igual a essa aqui, ó. Então vai ficar que o x do vértice pode ser calculado assim, ó, x-line mais x-to-line sobre 2, né? Isso aqui é o ponto médio, cara. Eu gosto muito dessa maneira aqui, ó, que fica mais fácil, né? Olha lá. Então, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Gente, esse negócio de demonstrar, isso aí tá fora de moda já, né? Não devia mexer com isso mais, não. Agora, o que é o y do vértice? Cara, quando eu falo função, função é quem? É o x ou o y? É o y. Quando a gente fala função, y é igual a função de x, né? Então, quem é a função? É o y, é função. Se é função, se eu pedir qual que é o menor valor da função, então é o y do vértice. Todos os valores do y serão maiores que o y do vértice, ó. Olha lá, ó, maiores. Então, existe uma formulazinha para o y do vértice que é assim, ó, é menos delta sobre 4a, né? É menos delta sobre 4a. É menos delta sobre 4a. É menos b sobre 2 vezes a. É menos delta sobre 4a. É menos b sobre 2 vezes a. É menos delta sobre 4a. É menos b sobre 2 vezes a. Quer que repete?
O silêncio diz sim. Sim. Precisa não. Ah, Sim. desculpa. Aí, tá voltando aquele. Era bom demais. Olha lá. Ou, tá. Tem outro jeito que eu calculo o y do vértice, que eu vou falar para você, viu? É muito simples a gente calcular o x do vértice assim, ó. Claro. Depois de obter o x do vértice, porque função, eu penso em função assim, quer ver? Ó? Deixa eu desenhar um negócio que bacana. Por exemplo, função é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina, né? Fosse uma máquina assim, ó. Fosse uma máquina. Aí vai entrar um x aqui, processar e vai sair um y, certo? Então, se na máquina entrar o x do vértice, aqui vai sair quem? Aqui, ó. Se na máquina aqui entrar o x do vértice, entrou, vai sair quem? O y do vértice. É claro, né? Então, pessoal, o meu y do vértice, ele pode ser calculado assim, ó. Eu pego a minha função, jogo dentro dela o x do vértice, quem vai sair lá fora? O y do vértice, certo? É muito bom usar isso aqui também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não fazer bagunça. Olha, pessoal, agora, para que serve o y do vértice? Para que serve? Quando A é maior que zero, a função, vamos escrever isso aqui, ó, a função admite valor máximo ou mínimo. Gente, função é qual eixo? Função é o eixo y. Ela admite um valor máximo ou um valor mínimo. Olha aqui, ó. Todos os valores do y não são maiores que ele, ó. Então, esse valor aqui é um valor mínimo. Então, a função admite valor mínimo. A função admite valor mínimo. A função admite valor mínimo. E quem vai oferecer o valor mínimo? Quem vai oferecer o valor mínimo é exatamente o y do vértice. Tá certo? Bom, pessoal, o que é imagem? Não, ó, que estudo fantástico. O que é imagem? A imagem é o x ou é o y? A imagem é o y, né? Então, a imagem desta função, ela começa lá no y do vértice, fechado no y do vértice, certo? Então, aqui, ó, fechado no y do vértice e vai acima, né? Até lá no tatículo do garavelo. Olha lá, ó, o y do vértice até o mais infinito, né? Essa é para nós a imagem da função, tá? Agora, para qual valor de x a imagem será mínima? Aí a pergunta seria, para qual valor de x a imagem será mínima? Aí eu tenho que calcular o x do vértice, ok? Ficou bem explicadinho, gente. Até eu entendi. É menos b sobre 2 vezes a. É menos Professor? Diga, quem está falando? O nome? Warzen? Giovana. Giovana, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos lá, avante. Você pode explicar de novo como que sabe se ela admite valor mínimo ou máximo? Claro que não. É assim, ó. A função, ela pode ter máximo ou mínimo, certo? Olha aqui, ó. Essa aqui, ela é uma função. Esse aqui é o maior ou menor valor, Giovana? Aqui, ó. Lá embaixo. Menor. Menor. Então, quando é que ela vai ter valor mínimo? Quando A for Maior que zero. Parábola para riba. Viu? Tá bom. Uhum. Então, ela vai admitir valor mínimo quando A for maior que zero. Ok? Não tem nenhum valor menor que esse aqui, filho. Ó. Esse aqui é o menor. É daqui para riba. Certo? Certo. Obrigada. Bom, de nada. Eu vou mudar de tela, tá? Quem for printar, printou. Avante. Vixe, Maria. Alguém passou por aqui.
Charal, você em vez de apagar o quadro para mim, hein? Não, desculpa. Não, desculpa não. Não, desculpa. Desculpa é fácil. Olha lá, então, desapaguei. Bom, pessoal, então olha só. Agora a parábola está com concavidade voltada para baixo. Aqui, ó, concavidade voltada para baixo. Quem comanda isso? É o A, né? Lembra? Aqui, o A é positivo, o A é negativo. E o B? Para esse gráfico, vê se a sua mente aceita aí, ó. O B vai ser positivo, o C também será positivo e o delta também será positivo. Concorda, gente? Ou tem alguma dúvida em relação a um desses valores aí? Não? Professor, o B. Chega. O O B, B, mas por que não é igual a zero? quem tá falando? A Jordana. Oi, Jordana, tudo bem? Tô bem, o senhor? Tô aqui nessa vida aqui que eu não tô aguentando mais. Bom, mas vamos lá. Eu sempre tive dúvida no B também. O B, ele não aparece no gráfico. É assim, ó. Como é que é o B? Vem da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Essa parte aqui é crescente ou decrescente? Crescente. Ela está crescente. Você concorda comigo que ela encontrou o eixo Y quando ela cresceu? Uhum. Se então isso acontece, o B é positivo. Entendi. Quando ela encontra na decrescente, o B é negativo. Legal? Mas é porque ele não tá no ápice, no topinho? No topo não é zero? Tipo, Não, se você não é zero quando tá assim. Ó. O B é zero quando ele não corta nem na crescente nem na decrescente. Quando corta Então, no vértice. Pois é, não mas tá cortando aqui... o Eu verde? acho que ela tá confundindo o eixo de simetria com o eixo Y. Não, É verdade. quem Desculpa. foi esse rei aí que falou? Quem foi esse rei? Lucas. Quem? Lucas, o grandão. Ô, Lucas, então vamos colocar aqui. Boa, Lucas. Esse aqui é o eixo de simetria. Esse é o eixo de simetria. O eixo de simetria é top demais, porque sempre vai existir dois valores aqui, ó, que estão equidistantes do eixo de simetria da parábola. Ó. Ele ajuda muito. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, para eu, é o vértice. Né? Tem o x do vértice e tem o y do vértice. Caramba, esse carinha aqui é o C, esse aqui é o line, esse aqui é o two-line. Então, ficou claro, né? Eu só vou repetir para a coisa ficar bacana. O A é menor que zero, ninguém tem dúvida, certo? Porque é concavidade para baixo. O B ficou positivo, o C ficou positivo e o delta também positivo. Ok? Ok. O vértice é calculado do mesmo jeito, gente. Qual que é o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Mesmo jeito. Mas também pode ser line mais two line sobre 2. E o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Olha lá. Ou você pega o f e enfia o x do vértice nele. Tá certo? Porque a gente sabe que a função do segundo grau é f de x igual a x quadrado mais bx mais c. No lugar desse x aqui, ó, se você colocar o x do vértice, você vai achar o y do vértice. Tá certo? A menor que zero, a função admite valor máximo ou valor mínimo? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou escrever a função, todo menino sabe que é o x ou o y. Eu vou repetir isso aqui até um dia nós vamos aprender. Gente, vocês vão ver se nós não vamos melhorar. A função y admite valor máximo ou mínimo, gente? Valor máximo, né? Lembra daqueles exercícios assim? Qual é o maior lucro da função da empresa? O valor máximo que a empresa pode cobrar? Olha lá, ó. Agora, quem te dá o valor máximo? O valor máximo é dado pelo y do vértice, porque é função. Outra coisa, a imagem. Se eu perguntar para você a imagem, você vai me responder o quê?
Vamos lá? A imagem, esse aqui é o maior valor, não é? Então, ela vai ser daqui para baixo. Ó. Esta é a imagem. Então, vamos responder para o professor? Imagem e imagem. Então, vai ficar só. A minha imagem, ela vai ser... Imagem é o valor do y, não é? Então, imagem dessa função vem de onde? Vem lá do menos infinito, é porque a gente sempre responde a menor parte primeiro no intervalo. Olha lá, vem lá do menos infinito, né? Lá do Tatico, olha lá, do Garavelo, de menos infinito até o y do vértice, que é fechado, né? Ok? Pessoal, tudo bem? Posso passar? Alguma pergunta ou nada? Então, avante! Bom, eu peguei alguns exercícios do Enem para a gente poder aqui trabalhar. Na lista vai ter alguns também. Vamos aproveitar nosso tempo. Oi? Volta aí um segundinho, rapidão, nessa tela. Na tela anterior? Quem está falando? Luiz. Hã? Felipe. Oi. Fala, bicho. Aí, valeu. Ah, só para printar? Falou, doideira. Vamos, avante. Chad. Quem está falando? Lucas. Fala, Lucas. Quando o delta é igual a zero, a gente fala em x e y do vértice ou não? Porque só vai ter um valor, né? Isso. Tá, deixa eu pôr aqui na tela para desenhar para você. Olha lá, ó. Quando o y do vértice for zero, né? Olha lá, ó. Quando Isso. o y... Vamos pegar essa situação aqui, ó. Né? Olha lá, ó. Nesse caso aqui, o y do vértice é zero, não é? Sim. Qual que é a sua pergunta, Lucas? Se a gente vai falar em x e y do vértice ou não? Ou nem Vai, sim. O vértice, o meu velho, sempre ele vai ter, por exemplo, nesse caso aqui, assim, ó. Eu venho aqui, pan e pan. Aqui, ó. Aqui você tem o x do vértice, né? E o y do vértice é zero. Sim? O y do vértice e o x do vértice sempre haverá. Sempre haverá o valor do A, sempre haverá o B, sempre haverá o C. Tá? Sempre. Aí o cara fala assim, nossa, eu já vi uma parábola assim, ó. Gente, é porque o cara não continuou ela. Ok? Porque sempre teremos o A, o B e o C. Ok, Lucas? Bom, então vamos aqui, ó. Enem. O Enem botou uma questão lá pra gente assim, ó. Aqui é bom que a gente vai lendo junto, fica bacana. Ó, a temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento. T igual a zero, né? T igual a zero. Ele vai desligar o forno, T igual a zero, ele vai esfriar. E varia de acordo com essa expressão aqui. Esta expressão é de que grau? É do segundo grau, não é isso? Olha lá, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atingir a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, gente, quando eu desliguei o forno, qual era a temperatura? Uai, Daniel, não sei não, sabe sim. Quando eu desliguei o forno, ele fala que é T igual a zero. Se você colocar o T igual a zero, isso aqui é lógico que eu não preciso dessa informação, mas só para enriquecer. Quando eu coloco o T igual a zero, quer dizer, a hora que eu desliguei o forno, gente, regra, pelo amor de Deus, regra de 3 é só para função linear. Tem menino que faz função de segundo grau e faz regra de 3. Parabéns para você. Então, é assim, ó, T, zero, vai ficar igual a menos zero ao quadrado dividido por 4, mais 400. Verifique você que a hora que... Então, isso aqui, ó, isso aqui vai zerar, né? Então, a hora que eu desliguei o forno, ele vai estar a 400 graus Celsius. Certinho? Agora ele vai esfriando. Então, e eu só posso liberar a portinha de lá quando a temperatura for de 39 graus.
Pessoal, esse 39 eu vou colocar na onde? No T grande ou no T pequeno? Olha lá, temperatura é o T grande, não é? Então, vamos colocar lá. Então, vai ficar 39. Vai ficar assim, ó, 39 vai ser igual. Né? Vai ser 39 vai ser igual a menos T ao quadrado, menos 3 quadrado sobre 4, mais 400. Mais 400. Pessoal, eu vou levar quem tem a variável para o lado de lá, ok? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar T quadrado sobre 4 é igual a 400 menos, lá, 400 menos 39. 400 menos 39. Ok? Então, vai ficar T quadrado, fazer bem devagarzinho, dividido por 4 é igual. 400 menos 39 vai dar, se fosse 40, dá 360, né? Então, vai dar 361, né? 361. Passa o 4 para lá multiplicando. T quadrado vai ser igual 361 vezes 4, igual 1.444, né? Então, vai ficar aqui T, vai ficar igual a mais ou menos raiz de 1.444, né? Que dá quanto, hein? Quem tem calculadora aí? 38. Quem falou 38? Daniel. Daniel, eu posso confiar em você? Pode, vai. Por quê? Como é que você fez isso? Calculadora. Não sei se é engraçado. Poderia fazer assim, ó, 361 vezes 4, 361 dá 19. 4 dá 2, 38. Mas pior que você está certo. T vai dar igual a mais ou menos 38 o quê? 38 minutos. Ué, pessoal, mas como está esfriando, ele fala assim, ó, então, aqui ele fala assim, ó, qual o tempo mínimo de espera? Começou no 0 até 38, depois vai até menos 38, se eu continuar desligando ele, né? Se eu continuar deixando ele esfriar. Então, o tempo mínimo, 38 minutos. Bonito até, né? Vocês entenderam aí? Então, T igual a 38 minutos. Alô? Alguém ia falar? Diga. Nossa, eu falei Tudo bem, que pessoal? tudo certo. Tudo certo? É um exercício bacaninha, né? Legalzinho de fazer. Avante? Avante. Vamos fazer mais. Opa, outro do Enem. Enem, não vou nem explicar o que é, que você já sabe, tá, gente? Não vou ficar perdendo tempo, não. Está escrito assim, ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado por uma expressão, de novo, estou com uma expressão do segundo grau. Olha lá, ó. Então, vai ficar T em função de H, é menos H quadrado, mais 22H menos 85. Em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível, quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius com as classificações baixa, muito baixa, baixa, média e alta. E muito alta. Beleza. Então, ele põe aqui a classificação das temperaturas. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura
no interior da classe será classificada como? E aí, pessoal? Se eu fosse fazer o gráfico disso aqui, ó, se eu fosse fazer o gráfico, olha lá, ó, o gráfico disso aqui no plano cartesiano, aqui tem o x, né? Aqui tem o x, aqui tem o y. Esta parábola estará para baixo. Concorda comigo? Porque olha só, a temperatura em função de H vai ser igual a menos H quadrado mais 22H menos 85, certo? Bom, então, esse meu gráfico aqui, ó, deixa eu melhorar ele aqui, pessoal. Só one second, please. And Steiger for stinky for net, say for step aqui, for stinky for. Olha lá, ó. Então aqui nós temos o x. Parábola para baixo, cortando o c no menos 85. O b é positivo. Então, estaria assim, ó, mais ou menos assim, ó. Estaria mais ou menos assim, certo? Aqui o line, aqui o two line. Esse aqui é o menos 85. Ela atinge um valor máximo. O pessoal queria pedir uma liberdade para vocês para mudar esses eixos aqui. No eixo Y seria quem? Seria a temperatura. Aqui, ó, a temperatura em função das horas do dia. Certinho? Em função de horas. Ok? Bom, tá legal. Agora, vamos ver o que ele pergunta. Olha lá, ó. Em que H, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Ó, o número máximo é aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o X, aqui vai ser a horas do dia, X do vértice, e aqui vai ser o máximo de bactérias, ó, que vai ser o Y do vértice. Quando a estufa a temperatura máxima, e nesse momento deve ser retirada. A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius com a classificação. Baixo. O que eu tenho que calcular aqui, hein, pessoal? Eu queria alguém que me falasse isso. O X ou o Y do vértice, hein? Alguém pode me falar? Ele fala assim, ó, a tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius. Eu vou calcular o quê, hein? O Y? O Y do vértice. Quem falou? O Tem Lucas nome? novo. Ah, não, Lucas, Lucas pelo Gabriel. amor de Deus. Aqui, ó, olha o comando, pessoal, olha o comando da questão aqui, ó. Quando o estudante obtiver o maior número possível de bactérias, aqui, ó, ele quer saber a temperatura. Aqui ele fala assim, ó, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a maior temperatura possível. Ok? Então, vamos calcular a maior temperatura possível, que é o Y do vértice. Então, a temperatura... Vamos calcular aqui. Ó. Pessoal, como é que você pode calcular essa temperatura máxima? Eu estou querendo fazer um trem aqui meio doido. Você pode pegar aqui, Y do vértice, vai me dar a temperatura máxima, que vai ser igual a menos delta sobre 4A, menos delta sobre 4A. Vamos fazer, então. Vai lá, vamos meter o pau aqui. Menos delta. Qual que é a fórmula do delta, hein? É B quadrado menos 4AC, não é? Não é assim? Delta é B quadrado menos 4AC. Delta é B quadrado menos 4AC. Qual que é o B ao quadrado? Vai ficar 22 vezes 22. 484. Menos 4 vezes A vezes C, né? Então, vai ficar 85 vezes 4. Vai dar 340. O cara, Daniel, mas o menos esse menos aqui, ó, quer ver? Esse menos aqui, com esse menos ficou mais, com esse menos ficou menos de novo, não é isso? B quadrado menos 4AC, dividido por 4 vezes A por menos 4. Opa. Dividido por menos 4. Beleza? Então, vai ficar aqui a minha temperatura máxima
a temperatura máxima, que foi dado pelo y do vértice, vai dar igual. Crianças, bebezinhos, infantil, esse menos com esse menos aqui, tchau, né? Então, 484 menos 340, menos 340, costuma dar 144, né? 484 menos 340, que vai dar 441. É 144. Então, vai ficar 144 dividido por 4. O pessoal de idealina quer fazer isso aqui, ó. Assim, tá certo, você tá bem, tá ótimo. Então, vai ficar 144 dividido por 4, vai ficar 144 dividido por 4. Né? 4 vezes 3, 12, 2, 4, 6 vezes 4, 24. 36 graus Celsius. Beleza. Essa é a hora que a bactéria é máxima possível. Onde que está esse intervalo, hein? Está de menor que 0? Não. Não. Entre 0 e 17, não. 17 e 30, não. Então, está entre 30 e 43, classificação alta, né? Classificação alta. Cara, bonitinho, né? Eu estava pensando aqui no início eu estava pensando em fazer assim, ó, você viu? Eu estava pensando em achar o x do vértice, porque eu estava com medo das continhas ficar grande. E achando o x do vértice, eu ia fazer assim, ó, pelo f do x do vértice. Uma saída, né? Alguma pergunta? Alguma pergunta, moçada? Não? Que ótimo. Acho que dá para fazer mais um, bora? Printar a tela aí. Sim. Avante. Cara, outro do tal do Enem. Olha lá. Ó. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada por essa função do segundo grau. Função do segundo grau. Onde C é a medida da altura do líquido no interior da taça. Né? Olha lá, ó. Então, a parábola vem aqui. Então, olha lá, ó. A parábola vem aqui. Né? E ele está pedindo esse carinha aqui, ó. Aí ele fala assim, sabes que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado em cima do eixo X. O Lucas fez uma pergunta dessa agora mesmo. Nessas condições, a altura do líquido. Bom, pessoal, a minha função y é igual a 3 meios dx ao quadrado menos 6x mais c. Bom, pessoal, aqui, você concorda comigo que eu tenho... quanto que vale o x do vértice? Eu não sei. Então, o y do vértice, eu sei quanto que vale. Quanto que vale o y do vértice? Onde que o vértice está? 0. Aqui, ó, y do vértice é 0. Vê se a sua mente aceita. O vértice está em cima do eixo X. Quando um ponto, o PP fala isso direto para a gente, ó. Quando um ponto está situado no eixo X, nesse caso aqui, o y dele é 0. Então, vamos. Qual que é a formulazinha do y do vértice? É menos delta sobre 4a igual a 0. Vou passar esse 4a para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Menos delta é igual a 0. Gente, mas eu sabia que o delta é igual a 0. Eu sabia. Né? Porque só tem uma raiz aí. Você lembra? Ó? Delta maior, delta igual a 0, delta menor que 0. Então, aqui vai ficar, terminando aqui, nós pegamos arroz, delta igual a 0. Beleza. Fórmula do delta. B quadrado menos 4AC. B quadrado menos 4AC. Quem é o B?
Lá na minha parábolazinha, lá na minha equação, o A é 3 sobre 2, o B é menos 6 e o C é Czão. Então vamos, B quadrado, 36 menos 4 vezes o A, 3 meios, vezes o C, que é o Czão, igual a 0. Ok? Esse 4 eu vou cortar com esse 2, aqui vai dar 2. Ó. Ok? Tudo certinho. Então vai ficar assim, ó, 36 menos 6 Czão igual a 0. Então vai ficar menos 6 Czão é igual a menos 36. Né? Multiplico por menos 1, fazendo devagarzinho. Quanto é que vai dar o C? Então, C vai dar igual a 6. C é igual a 6. Letra E. Alguma pergunta, pessoal? Não. Esse ficou bem feitinho. Ficou bem feitinho esse meu. Ô, gente, por que eu falei para você que eu sabia que o delta é igual a 0, hein? Olha lá, o delta é igual a 0 porque a função, a parábola, está encostando no eixo X, ó. Só tem uma raiz. Nesse caso, delta é igual a 0. E tudo está conferindo, ó. Olha o que está acontecendo, ó. A menor que 0, A menor que 0. A maior que 0, né? A parábola para cima, A maior que 0. Está cortando o eixo Y na decrescente, B negativo. E o C, ele tinha que dar positivo mesmo, ó. Certinho? Chaz, deu a Alguma nossa dúvida? hora já. Não deu nada. Quem está falando? A Mari, do Protágoras. Ah, oi, Mário, tudo bem? Mário, você vai acabar fazendo Enem também, hein? Oh, Assistindo essas aulas, nossa, você deve estar entediado. Bom, então tá, pessoal. Mário, eu só vou voltar lá no Zoom para despedir dos meninos. tá. Moçada, Professor, quem tá falando? Nicole, Oi, Nicole, fala. deixa eu te perguntar, Não. a lista desse conteúdo você já mandou para eles? Não, ela vai pro ar hoje, ela vai pro vocês estão pegando no Claire Zoom, não é? É, também. Tá, Melhor ela no vai pra lá Classroom. hoje. Ela vai pra lá hoje, tá? Ah, tá, é porque eles não estão enviando todas as listas pra gente, aí se você já tivesse enviado, eu ia pedir para você cobrar eles. Tá. Na semana que vem, na primeira aula, pessoal, eu vou dar geometria, tá? Aí na segunda aula, eu vou resolver a lista de função de segundo grau. Resolver não, tirar dúvida. Eu vou voltar lá pro Zoom pra gente despedir. Tchau, gente. Fica com Deus. Então tá, moçada. Ó, foi bom ver vocês de novo e vamos, se cuidem, tá? E aí, logo a gente tá aí juntão de novo. Falou, Danielzão. Tá, gente? Fica com Deus, viu? Você também. Falou.